Na última semana, os argentinos começaram a debater a possibilidade de taxar os super ricos, taxar as grandes fortunas, para usar esse dinheiro no combate ao coronavírus. Então, eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que ficar de olho e ver se a gente pode se inspirar um pouquinho para fazer algo parecido aqui. O projeto foi apresentado na semana passada, na segunda-feira, pelo deputado Máximos Kirchner, que é o filho da Cristina Kirchner, e pelo deputado Carlos Heller. A reunião aconteceu com o presidente, Alberto Fernandes, e com o ministro da Economia, o Martin Guzmán. A proposta pretende taxar os super ricos da Argentina, que são pessoas com fortunas acima de 3 milhões de dólares. Isso é um total de 12 mil pessoas na Argentina. Então, em alguns especialistas que debatem taxação de grandes fortunas costumam dizer que é o imposto que não atinge quase ninguém. Porque 12 mil pessoas na Argentina, eu procurei aqui alguma coisa que desse conta de explicar. O bairro rico de Buenos Aires, o Recoleta, tem 180 mil habitantes. Para encher o estádio do Boca, na Argentina, o La Bombonera precisa de 50 mil argentinos. 12 mil pessoas é o suficiente para encher um estádio de clube de bairro, sabe? Como o Atlanta em Villa Crespo, por exemplo. É pouquíssima gente e é uma medida que pode salvar a economia. O presidente Alberto Fernandes disse que está estudando a proposta. Não é um imposto que seria cobrado sempre, é uma cobrança pontual por conta da pandemia, uma vez que a gente vai passar a enfrentar agora uma crise econômica muito profunda, que alguns economistas já estão tratando como economia de guerra. Então, os países estão debatendo formas de arrecadar recursos para enfrentar essa situação que está por vir. O presidente Alberto Fernandes disse que essa taxação dos super ricos é uma forma de contar com a solidariedade de quem mais tem no momento que o país mais precisa. O dinheiro obtido com essa taxação de grandes fortunas seria usado para investir na saúde, para salvar as pessoas mais pobres e também para acudir às empresas de pequeno e médio porte, uma vez que elas também vão enfrentar uma crise econômica que vai durar bastante tempo. Mas quanto é uma fortuna, um super rico? Isso varia de lugar para lugar. Na Argentina, eles estão pretendendo taxar as pessoas que têm fortunas acima de 3 milhões de dólares. Na Espanha, o imposto proposto pelos setores da esquerda, o PSOE e o Podemos, para arrecadar dinheiro imediatamente taxando os super ricos, diz respeito a taxar as pessoas com mais de 1 milhão de euros. Então, também é um número ínfimo de pessoas e é uma medida rápida que ajuda a salvar a economia nesse período tão complexo. No Brasil, a gente tem 2 projetos de taxação de grandes fortunas em tramitação no Senado. Um deles prevê a cobrança de imposto das pessoas que acumulam mais de 22 milhões de reais declarados, e o outro prevê a taxação sobre os ricos cuja fortuna é superior a 52 milhões de reais. Eu não encontrei o número de quantas são essas pessoas no Brasil. Mas em compensação, eu encontrei outro dado bastante interessante. Em 2019, ano passado, o mercado financeiro comemorou porque o Brasil teve um aumento de 19% da população de milionários, ou seja, aumentou, enquanto a gente já estava enfrentando uma crise econômica ainda antes da pandemia, aumentou em 42 mil os novos milionários no Brasil.
O Brasil também está em 17º lugar na lista do ranking dos países com maior número de super ricos, de ultra ricos, não super ricos. Ultra rico é alguém cuja fortuna ultrapassa os 50 milhões de dólares. Gente, eu nem tenho ideia de quanto seja 50 milhões de dólares. O fato é que o Brasil tem 4.800 pessoas com essa fortuna. E aqui a nossa desigualdade social, a gente sabe que é gritante, mas o número é um negócio surreal. 1% dos mais ricos no Brasil detém 49% de toda a riqueza. Então a gente tem uma desigualdade social imensa e a gente tem condição de fazer com que os ricos e os super ricos paguem por essa crise, uma vez que eles nunca deixaram de lucrar, e não é justo que os pobres e a classe média agora sejam só os únicos que pagam imposto para conseguir salvar o país de uma crise econômica que vai atingir a todo mundo. Então, o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, falou uma coisa bem interessante outro dia. Ele disse: não se trata de atingir as pessoas que são muito ricas e não vão mais ficar ricas. Se trata de taxar as pessoas que são ricos e agora vão ganhar menos. E ele termina dizendo: bueno, muchachos, agora é hora de ganhar menos. Então, é isso. Os ricos vão ter que pagar por essa crise também.